Estou conversando com o líder do governo na Assembleia Legislativa, o deputado Moisés Diniz, do PCdoB. Deputado, nós falávamos no bloco anterior sobre esse repasse e eu não quero aqui estender muito o assunto, porque eu quero falar também das outras negociações com os demais servidores que pleiteiam reajuste salarial, inclusive dos 15% que o governo ofereceu. Mas recebendo aqui uma planilha do próprio Tribunal de Justiça, aqui está, Orçamento 2011, Acre, Orçamento Geral, 2.696.675.975,21. Repasse para o Judiciário, 139.198.298. Percentual, 4,98%. E não os 8% que o senhor me disse ainda há pouco que o Estado estaria pagando. Como é que o senhor me explica esse número? Eu só espero que o desembargador Longini, com os seus técnicos na semana que vem, nos prove isso. E não passe o vexame, que é um desembargador, um homem que eu tenho o maior respeito, não passe o vexame de descobrir que está calculando em cima do dinheiro da educação, o dinheiro da saúde, que nós não calculamos. Mas se ele está calculando em cima disso, aí eu não posso fazer nada, porque não é constitucional. Porque no caso do valor geral do orçamento tem que se retirar o constitucional. Exatamente. Não é isso que o senhor... E as transferências para os municípios. Por exemplo, Jordão só sobrevive porque nós mandamos dinheiro do ICMS para lá, que é pelo menos 200 vezes mais do que Jordão arrecada de ICMS. É uma forma de Jordão viver e não esvaziar e vir para a periferia da capital. Então, transferências para municípios, 30% da educação, o dinheiro da saúde, os 12%, tudo isso é calculado. Se não está calculado aí, os técnicos vão tirar limpo. O que eu estou afirmando é que o nosso governo, desde que assumimos... 2002, o senhor falou. 2002, que nós, é 8%. 8% e continua assim. Se isso vai mudar para 2013, será fruto de um pacto e de um grande debate na sociedade. O que ocorre hoje é um avanço. E eu vou dar aqui um exemplo de capacidade de diálogo. Nós temos, se você pegar o orçado de 2011, que eu acho que vai passar de 150, o orçado é 139, mas eu não tenho dúvida que vai passar de 150, porque todos os anos o executado é pelo menos 10, 12% maior do que o orçado. Uhum. Então, pegando a memória dos anos anteriores, vamos imaginar que esses 139 milhões daria uma média de 12 milhões por mês. Se você pegasse os 8 deputados federais e os 3 senadores e conseguisse uma emenda de 1 milhão de cada federal e conseguisse 2 milhões de cada senador, daria 14 milhões. É mais do que um repasse mensal para o tribunal. Como não pode pegar dinheiro de emenda para pagar funcionário, poderia pegar o dinheiro dessas emendas, para os investimentos, para a compra de carro, para a abertura de novos fóruns, para a infraestrutura de informática e o dinheiro do orçamento do judiciário poder melhorar a vida dos funcionários. Portanto, dialogando, tem solução. Exatamente. Esse é o grande debate, o aumento real para também os servidores. Agora, deputado... defendo plenamente que tem aumento para servidor. Por mas falar se em encontra aumento... o caminho, nessa forma de pressão, pegar um abacaxi que não é do executivo e botar no colo do executivo e pedir para o legislativo carregar até lá, como foi tentado ontem, não é correto. Nós queremos dialogar e propor soluções e dialogar e vamos ouvir. A CCJ não. Houve uma confusão do sindicato confundindo o CCJ com COF, Comissão de Orçamento. Eu sou presidente da CCJ, mas quem vai comandar o processo é a Comissão de Orçamento e Finanças. Ela vai ouvir os técnicos do tribunal, vai ouvir os técnicos do governo, do Tribunal de Contas, do Tribunal, de todos os setores. Deputado, por falar nessa questão dos reajustes, as categorias não aceitaram os 15% que o governo ofereceu nos moldes como foram oferecidos, os 15% parcelados em 3 vezes até o meio de 2012. Existe uma outra possibilidade de compor com as categorias ou, enfim, o que vai acontecer no decorrer desses dias, já que tem até uma assembleia marcada para a semana que vem, para o dia 14, com os servidores das indiretas e de outros sindicatos, para pressionar o governo acerca da maneira como será dado esse reajuste. O que o senhor tem avaliado sobre isso? Uma parte dos sindicatos tem concordado com os 15%, e quer discutir o parcelamento, se duas vezes ou 3, e a elasticidade.
no lugar de ser em julho, ou agosto, um exemplo, julho ser maio, etc. E o governo continua dialogando, não fechou nenhuma porta, todos os dias tem negociação. Nós temos informações que haverá no dia 14, que é terça-feira, um dia de paralisação, não está fechado ainda quais são as categorias que vão paralisar. Nós estamos trabalhando para que seja apenas um dia de manifestação democrática, ou até de paralisação de um dia, que é também uma ação democrática, mas estamos trabalhando duramente, os assessores do governo, para que não se decrete uma greve no dia 14, porque o governador está fazendo um esforço muito grande para a concessão desse reajuste. E é um reajuste pela primeira vez nos últimos, talvez, 15 anos, em que não se dá reajuste para aquele que pressiona mais, tem mais força, mas para aquele que é também fraco, que está lá dentro de uma secretaria, que o sindicato dele é fraquinho, que ele não tem força. Vou dar um exemplo para você, Alain. Nós temos uma média de 900 a 1.000 motoristas no Acre, que trabalham nas várias secretarias, em que, quando tem greve, eles não participam da greve, porque eles estão dirigindo para os chefes dos setores. Na saúde, na educação, na agricultura e tal. Eles nunca participam das manifestações. Eles têm um salário muito ruim, os motoristas oficiais do Acre. Muito ruim. Então, eles acabaram tendo um monte de penduricalhos. O cara ganha lá R$700, aí chega a 1.200, 1.500, com um monte de penduricalhos. As bonificações. Quando ele se aposenta, ele vai para aquele salário literalmente miserável. Ele perde. Eu estou, inclusive, ajudando a organizar o Sindicato dos Motoristas Oficiais. Ou seja, é até um negócio meio... Voltando ao sindicalismo, deputado. O líder do governo organizando o sindicato, né? Por quê? Como existe Voltando às raízes. Como existe a lei dos engenheiros, que criou um piso muito bom para os engenheiros independente de secretaria, eu estou defendendo também um piso para os motoristas oficiais independente de secretaria. Agora, o senhor acha que o governo... esse aumento tem esse sentimento de atingir a todos. E é claro, Alain, que aqui eu não posso nem adiantar, porque cabe ao governador fazer isso, mas o governador está aberto a outros diálogos em categorias específicas. Tem várias ideias sendo elaboradas nas várias áreas. Eu não poderia aqui citar, mas pegar um exemplo mínimo, sem detalhe. Na área da Polícia Militar, além dos 15%, tem outros diálogos sendo construídos. Então, eu acho que não cabe uma radicalização de greve geral com um governo que está apresentando uma proposta no seu limite, mas abrindo também portas de diálogo em determinadas situações. O senhor acha que o governo pode evitar essa greve, deputado, então? Os deputados e a equipe do governo que negocia podem ter, digamos, este jogo de cintura para evitar essa paralisação geral? Eu vou pegar aqui dois exemplos. A Prefeitura de Taracá agora anunciou um aumento de 4,5% em abono e R$10 para os servidores de apoio. A de Cruzeiro do Sul não chega a 2%. O Rio de Janeiro, que é o segundo PIB do Brasil, ele está em segundo lugar aqui, ele deu agora um aumento para os bombeiros de 5,58%. 5,58 bombeiros. É a segunda economia do Brasil. O Acre está em segundo lugar, em penúltimo lugar, é o segundo de baixo para cima. E paga o dobro do que paga os bombeiros do Rio. E está propondo 15% e ainda abrindo diálogo. Então, eu não consigo compreender como é que você vê lá no Rio de Janeiro um bombeiro ganhando R$930, o governador concedendo um aumento de 5,58%, menos de 6%, nós aqui propondo um aumento de 15% em menos de um ano, que vai dar menos de 12 meses esse pagamento, esse parcelamento. Já pagamos um salário o dobro do que paga o Rio de Janeiro, que é a segunda economia do Brasil, e nós somos a penúltima em economia. Então, acho que tem muito esforço nesses últimos anos dos nossos governos valorizar o servidor público. Nós não botamos a polícia em servidor público, nós vimos no Rio de Janeiro, em São Paulo. Eu fiquei afrontado, eu fiquei deprimido com aquilo, crianças, mulheres, com gás efeito pimenta, gás lacrimogêneo, aquela coisa deprimente. Então, nós aqui no Acre estamos abertos ao diálogo. Acho que uma greve geral agora não cabe, porque o governo está aberto, né, de discutir os avanços para a categoria com esses números que você viu aqui no Acre. Um estado pobre que nós não temos indústria aqui. Nós só temos FPM e o nosso ICMS, que inclusive tem movimento para reduzir, porque ele é forte na carga, na energia, por exemplo. Né? Nós agora baixamos o ICMS da Álcool Verde, foi uma luta,
porque o nosso ICMS inclusive viabilizar o negócio. O nosso ICMS aqui estava acima do Mato Grosso. Quem é que vai querer manter uma usina de álcool no Acre se lá no Mato Grosso do Sul o ICMS é menor? Esse dinheiro que nós aprovamos na Assembleia, redução de ICMS, vai ser menos dinheiro para dar para os funcionários, menos dinheiro para abrir ramal. Então, uma luta muito difícil de você manter um bom salário para o servidor público, que é hoje é o principal patrimônio nosso. Deputado, agora falando um pouco de política, porque esse tema nas negociações é muito extenso mesmo, já esgotamos quase o nosso tempo inteiro. Eu ouvi que o senhor esteve lá em Tarauacá, inclusive o senhor, falando dessa questão de Tarauacá, o senhor esteve ali com o deputado federal Márcio Bittar, com a deputada Antônia Lúcia. É verdade que o senhor ouviu do próprio deputado federal Márcio Bittar que ele está descontente com a situação dele hoje na oposição? Enfim, houve um diálogo assim muito agradável. Em primeiro lugar, que a deputada Antônia Lúcia não esteve lá, né? Não esteve. Então não esteve. E eu estava sozinho, e o deputado Taumaturgo estava passando para Cruzeiro. Com o Márcio? Não, sozinho. Sozinho. E teve sorte de chegar na hora do meu evento. Então participou lá, junto com as lideranças do PT, que eu convidei. Então isso foi só um rumor, não teve essa conversa? Não, e aí o Márcio estava fazendo um ato na frente na Câmara. O meu era no Teatro Municipal. O ato do Márcio terminou antes, e ele mandou perguntar para mim se podia me cumprimentar. E eu disse naturalmente que sim, porque sou amigo dele, ele já fez campanha para mim, para prefeito, né? Tenho uma amizade com o Márcio Bittar. E aí, o que estava discutindo em Tarauacá não era um seminário da Frente Popular e nem do PCdoB. Era um seminário que estava presente vários partidos políticos, independente de posição, governo ou situação, sindicatos, movimento indígena, pastores, padres, para nós fundarmos o Conselho Estadual de Desenvolvimento de Tarauacá, Feijó e Jordão. Vou dar um exemplo. Suprapartidário. Suprapartidário. Vou dar um exemplo. Muito bem. O governo federal não financia aterro sanitário para município com menos de 50 mil habitantes. Feijó e Tarauacá, nos próximos 30 anos, não terão aterro sanitário. Então nós queremos criar, com agora a construção das duas pontes, criar um consórcio e fazer um aterro sanitário para os dois municípios. Era um debate de desenvolvimento. No lugar de ter uma universidade em Feijó e uma em Tarauacá, fazer uma no meio. Um aeroporto no meio. Era esse o debate. E o Márcio Bittar, como deputado federal, foi lá se colocar à disposição, abrir suas emendas para esse debate, junto com o Taumaturgo. E na instalação desse fórum, que será no final de junho, eu vou convidar os 8 deputados federais e os 3 senadores, o governador do Acre, e vou convidar os demais prefeitos do Acre para esse grande ato. Então, o Márcio disse que se sentia bem naquele ato e houve, então, a brincadeira normal do jornalismo de tentar jogar o Márcio contra líderes da oposição. Mas isso é normal. No dia que tiver um ato desse comandado pela oposição, eu irei lá. Conversei aqui com o líder do governo na Assembleia Legislativa, o deputado Moisés Diniz, do PCdoB. Deputado, obrigado pela tua vinda. Muito obrigado, Alain. Não é fácil o trabalho, viu, de ser líder do governo em qualquer instância, em qualquer estado. Moisés Diniz aqui conosco. Daqui a pouco nós voltamos para a sequência do Gazeta Entrevista. Até já.